Em sintonia com o foco escolhido para este congresso, a próxima palestra que teremos o prazer de assistir será ministrada pela doutora Maria Isabel de Oliveira Massoni, coordenadora regional do Amor Exigente São José do Rio Preto, São Paulo, doutora em Teoria Linguística pela Unicamp e professora da Unesp de São José do Rio Preto, com o tema Responsabilidade Social numa Civilização Sustentável. Muito obrigada. Com vocês, obrigada. A dona Maria Isabel. Boa tarde, pessoal. Gosto de me apresentar como coordenadora regional do Amor Exigente, mãe de dependente químico em recuperação há quase 20. E ponto final. É para isso que eu estou aqui, não é? Eu agradeço o currículo aí, mas não é necessário, nem gosto que faça assim. Bom, eu fico muito à vontade de falar sobre responsabilidade social a partir do prisma, do foco da sustentabilidade. Né? Eu acho muito interessante. A dona Mara falou aqui da adaptação que nós temos que fazer de acordo com a demanda, não é? A demanda da idade maior, que a senhora sempre diz, da idade maior. Então, eu estava escutando ali, falei, já arrumei o gancho que eu vou fazer para falar com a minha palestra, para começar. Não é nem palestra, gente, é uma reflexão, tá? Uma reflexão para todos nós, voluntários do Amor Exigente, nessa época de transição, com uma demanda um pouco diferente, com uma demanda que se amplia da sociedade para os nossos trabalhos. E para mim, a palavra-chave que eu encontrei a partir da fala da Mara é adaptação. Adaptação. O que é que nós temos que adaptar da nossa proposta, do nosso modo, da nossa metodologia, o que é que nós temos que adaptar para esse público novo? Ela deu, lógico que a metodologia ela permanece, os princípios, o conteúdo, mas quanta coisa a senhora falou de adaptar-se a esse público. E é essa palavra, adaptação, que eu acho que tem que pairar por toda esse novo caminho da responsabilidade social que se abre para essa proposta. Cadê a Bernadette? A Bernadette que faz... pronto. O que sim, a palavra adaptação no servir e no cuidar. Porque a gente continua a servir a comunidade. O nosso trabalho, desde o início, há 33 anos atrás, 32, quase 33, é de responsabilidade social, porque nós trabalhamos indivíduos, pessoas, famílias, para uma maior funcionalidade de relacionamentos, interrelacionamentos. Então, a responsabilidade considera o outro, a responsabilidade social, ela considera o outro na ação responsável de servir e cuidar. E responsabilidade social, vou passar rapidamente para isso, porque depois eu quero refletir sobre algumas coisas. É uma forma voluntária, a responsabilidade social. Veja como que é o nosso trabalho. Responsabilidade social é a forma voluntária em que entidades e pessoas adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar público, do público, daqueles que nos procuram. Responsabilidade social é uma atitude de compromisso em proteger, eu acho linda essa palavra, proteger as pessoas, e essa outra mais bonita ainda, e garantir futuro na sociedade onde se vive. Eu tenho certeza absoluta que o nosso trabalho garante futuro. Garante futuro no sentido de que, passando pela nossa metodologia, passando pelos grupos, vestindo a camisa, né? Se transformando, cada um está garantindo um futuro muito melhor para si e para aqueles que os rodeiam. Tenho certeza absoluta. Tanto que eu coloquei alguns itens só do Amor Exigente, mas obviamente tem outras coisas que a gente poderia acrescentar. A responsabilidade social do Amor Exigente existe
quando a gente promove qualidade de vida das pessoas. Concorda, pessoal? Isso. Quando diminui a violência familiar e social. Concordam? Proporciona, eu adoro isso, o empoderamento das pessoas em seu papel social. Diretor vai diretorar, professor vai professorar, pai vai ser pai, mãe vai ser mãe, filho vai ser filho, gerente vai ser gerente, funcionário vai ser funcionário. Cada um tem um empoderamento, vai saber exatamente como fazer, como trabalhar com o papel social dele. E o Amor Exigente faz isso. Orienta pais e educadores. Olha o PQV aí. Quanta coisa está fazendo. Olha o Amor Exigente, desde a sua essência, orientando pais, famílias. Constrói a cooperação familiar e comunitária. Discordam de algum item? Tá bom, vamos passar para frente. E isso tem muito a ver, essa coisa que a gente faz no Amor Exigente, de trabalhar, de servir, de cuidar, tem muito a ver. Eu não sou perita, não sou estudiosa, nem, né, fui ler muita coisa sobre sustentabilidade, mas eu não vi grandes diferenças, a não ser numa amplitude maior do trabalho do Amor Exigente. Com a sustentabilidade. Sustentabilidade, o que é? Refere-se às ações humanas que visam cuidar do presente e do futuro das comunidades e do planeta. Algo diferente do que nós fazemos? Não. O Amor Exigente cuida das pessoas, do presente e do futuro. Do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, preservar. A sustentabilidade, ela existe em 3 setores, em 3 áreas. Na área econômica, que eles falam da prosperidade, diminuir as desigualdades econômicas, a pobreza no mundo, né? A ambiental, cuidar do planeta, das poluições de rios, florestas, desmatamentos. E a social, diminuir as desigualdades, tratar das pessoas necessitadas emocionalmente, fragilizadas socialmente, marginalizadas, etc. Olha que interessante. Eu vejo, escolham qualquer um desses serizinhos que estão aí, nós estamos formando o quê? Rede. Palavra-chave, rede. Adaptar, cuidar, servir, promover. Isso tudo é sustentabilidade. Isso tudo nós fazemos, e muito bem. Só que a gente tem que tomar cuidado, que esse o tema da minha fala hoje aqui, da minha reflexão, é como adaptar-se sem perder o caminho nosso. Aí nós temos, eu falei os 3 tipos de sustentabilidade e estou enfocando a social, que era a última. Promove o equilíbrio e o bem-estar da sociedade com o objetivo de cuidar, olha a palavra aí outra vez, eu tirei de definições mesmo, tá? De livros sobre sustentabilidade, com o objetivo de cuidar dos seus membros em condições desfavoráveis. O Amor Exigente faz isso. Na verdade, o tema de sustentabilidade, não sou perita nisso, vou falar rapidamente, ele vem já desde 79, né, Bernadette? Nós trabalhamos ali, desde 79, colocando essa ideia de se trabalhar numa sociedade, de sustentar a sociedade em todos os seus níveis, em todos os seus âmbitos. Tanto do planeta, das nações, dos países, como na área local, no local, que é esse que a gente vai trabalhar mais. Não é? No documento da ONU, porque depois eles fizeram em 2000 um encontro, em que eles fizeram a previsão de 30 anos para o planeta. Em 2015, 30 anos para sustentabilidade e diminuir desigualdades e misérias, fome, mortes de crianças, etc. Em 2015, eles já soltaram uma avaliação de 15 anos. Tinha diminuído desigualdade social, a fome, morte de crianças, né, de recém-nascidos e assim por diante.
Agora, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela tem vários objetivos. Agora, em 2030, eles vão fazer outra vez, tá? Esse levantamento. E nessa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos uma participação efetiva de todos os segmentos sociais. Nós não estamos dizendo, o Amor Exigente vai trabalhar na sociedade, ele que vai comandar as ações. O Amor Exigente vai ser um daqueles da rede, segurando em outras instituições, parceiros, para se fazer um trabalho de sustentar a sociedade, de sustentar que ela torne-se viável, essa sociedade, com melhoria de qualidade para todos nós, né, de vida. Pode seguir. Olha lá, a Agenda 2030, os 5 P's. 5 P's. Ele vai trabalhar, olha os itens, eu acho muito interessante. As pessoas, ele vai erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Prosperidade, que é econômica. Garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Isso é da ONU, Organização das Nações Unidas. Isso é para o planeta, tá? Promover, vou voltar aqui ao lado esquerdo, planeta. Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Estamos garantindo o futuro. Paz. Promover sociedades pacíficas, justas e a palavra maravilhosa, inclusivas, que é o nosso olhar, se abrindo. E vou focar aqui em parcerias, que é um dos 5 P's, que é implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. Parceria global sólida. Engraçado, eu andando aqui, eu não tenho um pingo de dor. Eu acho que vem tudo para cá e eu não está doendo nada. Desculpa esse parênteses aqui. Não, Bernadette, volta para mim um pouquinho. Essa parceria entre as nações ricas ajudam as nações mais pobres, né? Só que, nesse documento, desde a sua origem, ele diz o seguinte: o que há no nível das nações, as parcerias, os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que há no nível global, tem de haver no nível local. O nível local da sua comunidade, com todos os parceiros possíveis, do primeiro setor, governo, do segundo setor, do nível empresário, sociedade civil, e do terceiro setor, outras ONGs, outras instituições como que fala? Sem a parte econômica, segue. Só que nós temos, e essa minha reflexão eu estou conduzindo para essa. Nós pegamos o social e parcerias. E eu estou falando sobre responsabilidade social numa sociedade sustentável. Qual é a nossa função? Tá? Para isso, nós temos que ver em que mundo nós vamos fazer essa parceria. Nós temos que atender a demanda. Nós temos uma proposta que existe há 32 anos e que já existia nos Estados Unidos. É uma proposta que vem se abrindo aqui no Brasil. Já temos o amor exigente nas escolas, na família, temos as 15 semanas da prevenção. Amanhã a Bernadette vai falar sobre isso. Amanhã não, hoje à tarde, né? Nós temos várias coisas. E isso daí que nós temos que ver, como fazer essa responsabilidade social num mundo em que as identidades estão em crise. Gostei muito quando o Frei Hans falou: a minha referência é a Bíblia, é o Evangelho. Aquilo dá uma fortaleza, dá uma certeza. E eu tendo essa referência, eu faço, eu aconteço porque eu acredito. E eu acreditando, os resultados aparecem. E os resultados aparecendo, a minha obra fica maior ainda. Não é isso, Frei? Achei maravilhoso. Tem referência. Nós vivemos num mundo que as referências estão muito diluídas. Não vou me aprofundar nisso, mas
a realidade é essa. Nós temos incertezas. Gente, o que vai acontecer? Ai, não sei. Quem já falou aqui, assim? Ai, gente, hoje em dia está tudo desse jeito. A gente nem sabe o que vai dar, né? O que será dos nossos netos? Alguém já falou ou já ouviu isso? A gente ouve e fala isso, né? Os imediatismos. Tem que ser tudo na hora. Não tem tempo, entendeu? Tem que ser tudo apressado. Por que sai, Bernadette? Sou eu que andando, não? É tão imediata a coisa que você não pensa, você não digere. Falando num português assim, mais da minha cidade, que eu sou do interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, né? A gente fala interior. Você não rumina aquilo lá. Você não fica mascando aquela coisa que você tem que decidir, aquilo que você tem que fazer. É tudo muito imediato. O consumismo, a gente consome coisas que não precisa, compra coisas com dinheiro que não tem para mostrar para você não sabe quem, né? Um mundo mutante, um mundo em que as coisas mudam tanto que você não consegue saber o chão que você está pisando, que você dá o passo, o chão já não é o mesmo. E agora, como que eu faço? Eu não entendo as crianças de hoje, eu não estou me entendendo hoje, eu não estou me encontrando hoje. Uma indiferença à hierarquia. Uma indiferença à hierarquia muito grande. Dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação ao papel deles com os filhos, indiferença em relação às instituições. Tem uma promotora da justiça do interior de São Paulo, que ela diz que chamou um infrator menor, ela é promotora da vara da infância. E o adolescente chegou, sentou, pôs os 2 pés na mesa dela e falou: fala, tia, o que você quer? Fala, tia, pôs os pés em cima. Ele não tem noção onde ele está. Portanto, isso daqui, essa palavra, nós vivemos num século de desbussolização. Nós estamos sem bússola. Nós, que eu digo, nosso tempo, a nossa sociedade. Acredito sim que o amor exigente tem a sua bússola e muito bem bussolizada. Só que os que nos chegam para nós estão desbussolizados. E mesmo a gente, muitas vezes a gente fica em xeque. Segue, Bernadette. E o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma época de transição, de um paradigma que era vertical. Eu tenho o diretor da escola, eu tenho o professor, eu tenho o pai, o avô. Olha lá, eu me remetia, mesmo que eu não concordasse, mas eu tinha um padrão contra o qual eu me rebelava. Concordam? O aluno rebelde de antigamente, né, o mau aluno era o aluno rebelde. O que era o aluno rebelde? Ele brigava, ele não concordava, mas com algo instituído. Estava lá. Ele podia seguir ou não concordar, ou brigar com ele, mas estava lá. Era essa a estruturação. Era esse o paradigma da forma de ver o mundo. Tinha hierarquia. Tinha a quem responder. Hoje, com a globalização, com um monte de coisas que a gente não vai entrar por aqui, nós estamos vivendo num eixo horizontal. As coisas estão muito iguais. Vocês podem ver no Facebook, é um exemplo concreto. Uma pessoa que tem uma capacidade muito boa para falar, para saber das coisas, um perito, um especialista, dá uma opinião. Qualquer outra pessoa, mesmo não sendo especialista, ela põe o registro da opinião dela da mesma forma, no mesmo patamar, porque as coisas estão iguais. E eu não estou dizendo que isso seja ruim. Eu estou dizendo que esse é o nosso mundo e que as soluções antigas já não dão mais certo. Segue. Vou falar rapidamente, porque eu sei que a Bernadette não gosta que eu falo assim, mas eu sei que a gente tem que ir um pouquinho mais rápido. Olha o eixo vertical que eu falei para vocês. Vamos dizer, não é antigamente, mas o paradigma anterior tinha uma pré-determinação de modelos. Quaisquer que fossem. Você podia concordar ou não, mas tinha. Hoje, com a globalização, as coisas se atomizaram. Você tem ou inúmeros modelos, ou inúmeros personagens, que você não tem um referencial firme, forte,
que você faça uma análise que você fala, isso daqui eu quero seguir, é esse o meu norte. Difícil fazer isso. Existiam hierarquias e padrões. Agora nós temos indiferença à hierarquia e igualdades. Já acabei de falar, né? O tia é igual a mim. A promotora da vara da infância é minha tia, tá? E não estou dizendo isso por causa da palavra, não. É da postura e da própria concepção. Que ele chegou lá, aquilo não, ele não vivencia a autoridade da hierarquia, que deve existir. E ninguém está falando de sistema autoritário, não é isso, tá? Havia uma estabilidade. Agora nós estamos convivendo e lidando com um mundo muito mais complexo. As coisas não são tão estáveis, existem incertezas. O futuro era um saber marcado. Eu vou ser engenheiro, ou eu vou trabalhar na contabilidade, eu quero ser gerente de banco. Só que tinha alguma coisa que eu vi esse futuro pronto para mim. Hoje, o futuro está aberto. Daqui 5 anos, alguém aqui pode me dar certeza de quantas profissões novas vão aparecer? A gente não sabe. Está sempre aparecendo coisas, não é? O futuro é aberto. Só que aqui, no eixo vertical, eu tinha certezas. O futuro aberto, eu tenho dúvidas, incertezas. Mas são essas dúvidas e essas incertezas que embasam o processo da criatividade. O processo de criar algo novo, um novo caminho. Antes tínhamos a quem responder. Agora nós temos isenção de responsabilidades, isenção de desculpas. As pessoas fazem e não se desculpam. Fala, fiz, está feito. Gostou, gostou, não gostou, gostasse. É assim, não é? Antes, tá vendo como vocês me ajudam? Alô? Tá certo. Já me mandaram tomar água, esperar, pegar o outro. Eu adoro essa interferência assim, ó. Fica tudo junto, né? A Bernadette e eu e a Lúcia, num dos delírios nossos, mas que eu acho que é uma maravilha, nós resolvemos no próximo encontro. Ah, não pode contar? Mas eu vou contar. Ah, vocês merecem. Ah, que é isso? Ah, elas vão saber o que, mas elas não vão saber o como. Então, o como nós vamos fazer? Nós vamos pensar numa apresentação a partir de um tema amplo, com 2 horas de duração, com atividades com vocês aqui, mas como se fosse aquela entrevista saia justa, que um fala uma coisa, o outro fala, não é mesa redonda, fala, o outro completa, é tudo no mesmo tema. E aí o público também é interessante participar, não é? Então nós vamos fazer isso daí. Por isso que eu gosto de lidar com o público. Olha, de certezas para incertezas, gostei desse daqui também. Independência, por quê? O amor exigente trabalha. A noção de independência é essa. Eu tenho a minha função, eu faço o meu trabalho. No paradigma vertical. No horizontal, eu faço o meu trabalho nesse mundo conturbado de tantas coisas acontecendo, com a ajuda e parceria de quem? Nós não vamos conseguir fazer sozinhos. A Mara mesmo colocou, tem psicólogos ajudando para dar uma dica como orientar o trabalho com os da terceira idade. O nosso século é o século da interdependência, do complexo, da criatividade, tá? Antes eu tinha, numa empresa, por exemplo, em relação a eles, eu mando, eles obedecem.
Faliu esse sistema. Embora haja muitos fazendo isso. Hoje nós todos em cooperação vamos fazer o quê a partir do objetivo dessa empresa. E aí eu coloco para todos. Nós todos do Amor Exigente, em cooperação de ideias, de trazer sugestões, vamos fazer o quê nesse novo passo que nós damos, que é o trabalho com a responsabilidade social numa sociedade sustentável. As velhas soluções, as velhas respostas já mostraram sua ineficácia. Não adianta voltar. Na minha época, eu enchia de tapa esse moleque e dava certo. Não dá, enche de tapa o moleque. O moleque continua fazendo, não é assim, né? Olha a sugestão, e isso quem está falando é George Forbes, no livro A Invenção do Futuro. George Forbes é um psiquiatra e é filósofo também. Não é Forbes desse da droga não, tá? Aquele é George Soros, né? Precisamos operar com a globalização. Tá aí a coisa. Você não está gostando do que está vendo? Azar o seu bem, porque está acontecendo, apesar de você. Não adianta ficar querendo lá o novo, ou querer imprimir a ideia, ou o paradigma anterior, nessa nova situação social, tá? Precisamos operar com a globalização. E com a horizontalidade que a globalização traz. Lógico, precisamos, palavra nova, repactuar a sociedade. Fazer um novo pacto social. Quem vai trabalhar com quem? Quem vai pedir ajuda com quem? Quem vai aprender com quem? Tá certo? Em uma nova forma. Segue, Bernadette. A sociedade, então, passa a ser um espaço cultural, está escrito lá naquele verdinho que não está aparecendo. Um espaço cultural de vivências e aprendizado. E aprendizado. Nós temos que aprender, nós do Amor Exigente, para ver o que nós vamos fazer. E nós vamos aprender com quem? Com as pontes que nós temos que fazer nessa horizontalidade. Não tem mais isso daqui. É assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. A dona Mara mesmo disse. Com quem? Com os psicólogos, atendendo o que demanda, como que a gente vai adaptar-se para trabalhar assim. Olha lá, a família, essa fragmentação que existe agora, só pode ser conciliada por pontes, e não mais como fosse uma escada, que eu tenho que me remeter. É ponte, não tem jeito. Ela nos força a criar novos espaços, novos limites, para repactuar a sociedade numa nova forma. Veja lá, a família tem a ver, ela pode interferir na cultura, a cultura na família, obviamente. Aqui tem um monte de flechas, e vocês podem colocar essas flechas onde vocês quiserem, porque tudo está ligado a tudo. Certo? Além desses itens aqui, eu tenho órgãos oficiais, ONGs, empresas, universidades, e assim por diante. Estão entendendo? A ponte é fazer ponte, não é oferecer uma escada. Você tem que fazer assim. Tá, eu fazendo assim, isso daqui vai ficar assado. Não existe mais esse esquema. Segue, Bernadette, por favor. Por exemplo, exemplos de parcerias. Eu vou passar rapidamente aqui. Algumas já estão acontecendo no Brasil. E no Uruguai também, me parece, Argentina. Exemplos de parcerias na sustentabilidade. Sustentabilidade é isso, é rede, é apoio, é sustentação, é operar com o complexo, tá? O Ministério Público, quando você trabalha no fórum, com o trabalho, o Amor Exigente dentro dos fóruns, com pais e as crianças em medidas socioeducativas, você tem que fazer adaptação. Não dá para você fazer Amor Exigente em 1 hora, uma palestra de paz. E as metas, e as partilhas. Acontecem? Acontece. Como é que vamos adaptar? Sem perder a essência. Na Secretaria da Educação, com o PQVAE, já nas escolas, fazendo as aulas com as crianças, a gente vai fazer em que horário, como? Na Secretaria da Mulher, até aqui nós temos a nossa secretária da Mulher, até a gestão passada, ela sabe disso,
nós trabalhamos muito com a educação, a Secretaria da Mulher, o Ministério Público, trabalhando com os pais nas escolas e em palestras também, em relação à educação machista das crianças, porque também é o cerne de muita violência. Secretaria da Promoção Social, muitos estão usando a proposta do amor exigente nos CRAS. Equipes de mediação, também eles chamam o amor exigente para dar palestras lá, mas não é só, chega e dá uma palestra e vai embora. Você faz um contínuo de palestras, de acompanhamentos e outras coisas. Eu não vou falar aqui porque eu acho que todo mundo de alguma forma está fazendo. A minha reflexão é essa, está acabando já. No paradigma horizontalizado de ações, qual é o desafio do amor exigente? Nós temos um contexto que está pedindo para a gente entrar, para atuar, e nós sabemos e temos condições, conhecimento, estrutura para atuar. Só que o nosso grande desafio é como podemos, essa indagação, eu gostaria que ficasse mesmo da minha palestra isso. Como é que nós podemos atuar nas parcerias sem perdermos a nossa essência, sem perdermos os nossos pilares, as nossas metas, as nossas partilhas, a nossa espiritualidade, o nosso programa. Que dá para ele fazer do jeitinho que a gente faz nos grupos permanentes, nem sempre vai dar. Mas o que a gente pode fazer sem perder a essência? O que adaptar para um trabalho integrado? Trabalho integrado em que todos aprendam e que todos se sustentem. O que conservar para não descaracterizar? O que fazer para construir pontes? Esse é o tema da minha palestra. Construir pontes sem perder o caminho. Esse é um alerta, gente. Nós estamos dando um passo decisivo, importantíssimo, mas com grande risco de nos perdermos durante o caminho, nas adaptações das parcerias. O que fazer? Para quem fazer? O que? Para quê? Por quem? Como? Com quem? E depois, quando é que eu pego essa proposta, depois de uma palestra com os pais, lá no fórum, o que eu faço depois? Segue, Bernadette. Olha um exemplo. Eu posso fazer, isso acontece em São José do Rio Preto, na minha cidade, acontece também em Araraquara e acontece em outros lugares. Eu posso dar uma palestra testemunho para os pais e eu dou esse título: quem me deu a mão na minha história de vida? Ora, quem me deu a mão na minha história de vida? Eles precisam escutar isso, esse testemunho, que eles estão num impasse, eles estão aflitos. Numa palestra dessa, você usa o primeiro princípio, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono. E ainda, se a gente for ver, pode entrar mais ainda. Os temas envolvidos. Só que se eu deixar só isso e não fizer referência, de alguma forma, que eles partilhem, que eles façam metas, nem que seja, olha, vocês ouviram tudo isso, e dependendo da hora que você está falando, você dá espaço, eles, acontece isso em casa, meu filho está assim, eles vão partilhando, né? São 20, 10, às vezes 5, depende do que eles são na mediação, o promotor manda. Eles partilham, eles estão partilhando. Depois, você faz a palestra, depois você diz, pensem sobre isso e vejam o que vocês podem fazer em relação a tudo isso que vocês partilharam, que vocês expuseram da sua partilha, do seu problema. O que você pode fazer essa semana? Alguns dizem na hora, outros vão pensar. Só que a gente entrega o material, nós somos do amor exigente. A nossa proposta é essa. Hoje nós falamos desses princípios aqui, marca. E se vocês quiserem, nós fazemos o convite, né? O convite, se vocês quiserem, participe dos nossos grupos de família, que acontecem aqui na cidade de tais dias e tais dias. Então, a gente não perde o caminho. A proposta está aqui. Eles levam o folder com os princípios. Terminando esse tema da sustentabilidade, eu gostaria de perguntar,
Quando a gente pergunta como vai você, a gente pergunta no nível individual. Como vai você? Quando eu pergunto para uma instituição, Amor Exigente, como vai você, Amor Exigente, federação, grupo de apoio, que trabalha responsabilidade social e sustentabilidade social, eu vou responder no nível da instituição, mas é a mesma coisa, cada vez melhor. Ou seja, quando eu uno entidades na responsabilidade social e no trabalho sustentável, eu estou cada vez melhor, sim. É uma otimização do ato de cuidar que o Amor Exigente está dando esse passo que o Amor Exigente vai fazer. Se eu estou cada vez melhor no individual, o grupo Amor Exigente vai ter também uma otimização no ato de cuidar, porque ele vai usar experiências de outros também para se encaixar na rede. Segue. Que dia hoje? Pronto. É o primeiro dia da minha nova vida. E hoje, como entidade, federação, eu vou fazer uma nova parceria. Portanto, é o primeiro dia da minha nova experiência com essa parceria. E eu tenho que me reinventar. A Mara até usou a palavra reinventar. Eu tenho que me reinventar sempre, como instituição. Eu não estou falando no individual, mas ele corresponde em outra dimensão, né, num outro âmbito, ao cada vez melhor, o primeiro dia, para dar a chance de sempre fazer diferente, mas sempre permanecendo na estrutura igual. Se eu não mudar, nada mudará. Se o Amor Exigente não mudar e não conseguir trabalhar com a sustentabilidade na responsabilidade social, não trabalhar em parcerias, ele não vai mudar. Agora, se ele mudar, se ele conseguir se adaptar, né, se o Amor Exigente se adaptar sem perder o seu caminho, fazendo pontes no trabalho integrado da sustentabilidade, ele vai ficar com a funcionalidade no trabalho integrado. Cada vez o Amor Exigente vai ficar mais funcional. Eu adoro terminar com o Saramago. Somos. Então é assim, vamos fazer esse trabalho. Dá para fazer esse trabalho. Queremos fazer esse trabalho. Devemos fazer esse trabalho. Podemos fazer esse trabalho? São as 3 perguntas filosóficas. Se respondermos sim, a gente está respondendo o que o Saramago diz. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. E sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Muito obrigada.